Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Unicast, o podcast da Uninasal, hoje com uma convidada diferente do que vocês estão acostumados. Hoje estamos com a egressa do curso de farmácia, Kathleen Alexandra. Isso mesmo, olá, boa tarde. Boa tarde. Kathleen, diferente das conversas que já tivemos com vários coordenadores, estamos num âmbito um tanto quanto diferente, já que uma conversa com o coordenador é algo mais institucional, é algo mais regido. Muita gente já falou, gente, que palavreado complicado, que coordenadores usam às vezes. Hoje estamos com o egresso, pessoal. O egresso é o quê? Ela finalizou o curso, já está atuante como formada de farmácia, e hoje veio conversar com a gente para mostrar o relato. Porque mostrar só as cabeças é fácil, também temos que mostrar os resultados. Antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para o público, de onde veio, sua idade, por que entrou no curso de farmácia. Fique à vontade. Prazer, meu nome, como ele já falou, é Kathleen Alexandra. Tenho atualmente 25 aninhos e acabei de me formar. Me formei agora em junho, né, desse ano, é bem recente. 25.1. 25.1, exatamente. Minha história com a Uninasal, minha história dentro do âmbito acadêmico, ela vem um pouquinho mais atrás. Eu comecei em biomedicina, e é um curso que era um pouco mais parecido, né? Mas os caminhos foram indo, eu fui vendo o mercado de trabalho, eu digo, é melhor ir para a farmácia. Vamos lá, a mesma coisa que eu perguntei pro Roberto, sim, que é o coordenador de farmácia, e eu sou um total leigo em muitos aspectos da saúde. Qual a diferença entre um biomédico e um farmacêutico? O biomédico, especificamente, eles ficam um pouco mais destinados à questão de laboratório. Análises clínicas, e hoje em dia tem várias outras áreas que eles estão entrando, mas fica um pouco mais restrito a isso. Farmacêutico não, a farmácia em si, ela abre bem mais leque. Você pode ir tanto para a área de análise, como pode ir para a drogaria, como pode ir para especializações e assim por diante. E até mesmo em concursos é mais requisitado farmacêutico do que biomédico. E sem contar que temos um piso definido para farmacêutico, enquanto biomédicos ainda não tem. Não. Jesus, não sabia. Aprendam, também não sabia disso. É isso. Pois continue, você é de Teresina, nasceu... Sim, eu nasci... Como é que veio chegar na Nassau? Eu nasci em Parnaíba, mas vim para cá desde os 5 anos de idade, minha família da minha mãe é toda daqui, e vim para cá para terminar de estudar, ficar mais próximo da família. E com isso, eu comecei como técnica em análises clínicas que eu fiz junto com o ensino médio, então por isso que eu já estava dentro do âmbito. IFP? No IFP? Não. Esqueci. CEPS, uma coisa assim. CEPS. É porque... então na época... integrado, sim. É porque hoje em dia é integrado, é obrigatório. Naquela época ainda não. Pois é, aí enfim. Aí comecei lá, então decidi para essa área de laboratório, de mexer com isso, que é uma coisa que eu me identifiquei dentro do ensino médio ainda. Fui para biomedicina, que era uma progressão natural do técnico em análises clínicas, depois migrei para farmácia. Como eu comecei na Uninasal, tinha muitos amigos e parentes aqui. Minha prima era daqui, fazia enfermagem, sempre falava muito, então acabei vindo para cá. Consegui uma bolsa, vindo migrada para cá. Comecei com biomedicina, mas chegou pandemia. Aí mudou os planos. Aí pandemia fez a gente ficar em casa, repensar bem mais algumas coisas. Foi quando retornamos à pandemia e eu migrei para farmácia. Justo. Foi onde o coordenador Roberto me auxiliou dentro disso, organizou, e hoje estou formada em farmácia. Agora a pergunta é, como o Roberto falou, porque são realidades muito distintas, tá, pessoal? O Roberto adentrou o curso de farmácia em 1999. Ou seja, provavelmente você é de 2000, você. Sim. Eu sou de 99, a gente estava nascendo, o Roberto estava entrando no curso, entendeu? Sim. Então, são duas realidades muito diferentes. O Roberto entrou em farmácia porque ele tinha um exemplo na família, que era do ramo de química e biologia, também porque ele era apaixonado por detetive, por perícia forense, tá entendendo? Aquele de mexer, DNA, essas coisas, tá entendendo? Ele veio dessa área. Bateu lá, percebeu que tinha uma área que lhe surpreendia mais, que era gestão, e ele mudou o trajeto. Você é a mesma trajetória? É bem interessante. A minha história de início, né, para vir para essa questão da área da saúde inicialmente, foi porque sempre tive muitos exemplos na família da área da saúde e eu sempre gostei muito de cuidar. Aí, querendo ou não, uma das principais características do farmacêutico é esse atendimento, esse cuidado ao paciente, né? Ele é a última barreira de cuidado antes de tudo, seja para cuidar para o bem como para o mal, é ele que tem essa barreira.
E quando eu estava em busca, eu queria algo que fizesse essa diferença, primeiramente. Então, escolher farmácia vem um pouco mais desse cuidado. Eu realmente queria cuidar das pessoas, e principalmente pessoas em situações tão delicadas, que geralmente são adoentadas, né? Uhum. Enfim, mais uma das principais áreas, querendo ou não, que chamou a atenção, que você migrou ali, dá para ir para perícia criminal. Sim, eu era apaixonada por investigação, por tudo isso. Só que quando eu adentrei, querendo ou não, acabei me apaixonando um pouquinho mais por lecionar. Eu tenho docência? Muito, sim, eu tenho muito interesse em ir para a docência, é um interesse muito, muito forte, né? E querendo ou não, amei muito hoje em dia, ainda não como farmacêutico, mas trabalho como balconista em drogaria. Querendo ou não, exerço esse cuidado, também, sim, com a população, mas minha área de maior interesse é hospitalar ou docência. Realmente ficar nessa linha de cuidado e ensinar. Um docente em 2025 é algo surpreendente de se achar. Vamos lá. Você falou que gosta muito do cuidado e tudo mais. Só que, não sei se o professor Roberto falou, eu tenho algumas perguntas tanto quanto capciosas que deixam uma pessoa no sinuca de bico. Por exemplo, você falou que gosta muito desse âmbito do cuidado, do âmbito hospitalar. Por que não enfermagem? Por que não enfermagem? Porque, só complementando a pergunta, porque farmácia mexe muito no âmbito de análise, de cuidado, só que não em primeira instância, é sempre uma segunda ou uma terceira instância que é o que o farmacêutico atua, seja numa vigilância, seja no parâmetro, seja, não é linha de frente. Eu vejo linha de frente em enfermagem. Por que não enfermagem? Não é a linha de frente, mas é a última linha. Se nenhum dos outros conseguirem. Tudo deu errado, sobra o farmacêutico. É isso? É, exatamente. A comparação, a gente já cheguei a estagiar no âmbito hospitalar. O médico prescreve, o enfermeiro aplica para ali, cuida e tudo mais, mas quando se trata da liberação do medicamento, o farmacêutico tem que fazer toda aquela leitura de todos os dados, de todas as alergias, de todas as interações medicamentosas. Resumindo, um olhar que, sem querer, passou pelo médico, o farmacêutico é a última linha para aquela pessoa não tomar uma dose que pode matar ela em vez de curar. É literalmente isso, por conta de uma dose... Não é o médico? Não é o médico. Gente, porque uma dose de nada, às vezes, tipo, o médico ali, naquela correria, não vê que a pessoa está alérgica à dipirona. Não vê que um medicamento, quando interage com o outro, pode potencializar aquele efeito e se tornar uma dose bem maior. Entendeu? E isso é a responsabilidade do farmacêutico. Exatamente. A última liberação do medicamento passa pelo farmacêutico. Aí vem a questão. Porque estamos lidando com o ensino superior e a área de saúde existe muita coisa sobre responsabilidades. Com certeza. Passou a medicação, o farmacêutico, passou pelo farmacêutico, sem o farmacêutico saber, a responsabilidade continua sendo dele? Continua. Quando for vir, digamos, se fosse vir uma linha para realmente vir adentrar, ver o que aconteceu, claro que, assim, o médico ia ser lesionado, mas o farmacêutico poderia perder a licença também. Quer dizer que o principal lesionado é o farmacêutico, também, não o médico. Exatamente. Nada faz sentido. Os dois entram na mesma coisa. É tipo como se os dois entrassem no mesmo barco, pegassem na mão e os dois vão realmente sofrer as consequências. Mesma pergunta que eu fiz para o de enfermagem, que me surpreendeu. Que enfermagem, normalmente o enfermeiro lidera os técnicos de enfermagem. Ele coordena e organiza. Eu não sabia disso, achei que eram duas coisas independentes. O farmacêutico também atua como líder ou ele é ser único, exclusivo, a minha função é essa, não tenho subordinados? Não, lá tem a comparação do âmbito hospitalar, onde eu tive a oportunidade de estar atuando por um tempo. Lá também tem um farmacêutico gestor que controla todas as outras farmacêuticos, e não só o farmacêutico, mas as farmácias, os medicamentos, entrada, saída, tem que fazer todo um acompanhamento. Hoje em dia, dentro da área de comparação, nosso professor Roberto, ele é gestor. Sim. Dentro do hospital tem todo um nível de gestão para que o medicamento chegue, em comparação no hospital público. Não tem como, digamos, eles comprar um remédio só agora, porque do nada, nesse mês, todo mundo ficou com dengue. Não tem como eles só botar ali naquele mês e pedir, se for um hospital público. Eles têm toda uma estratégia de se antecipar para poder se programar para cada coisa, caso venha a acontecer. E o farmacêutico atua dentro dessa área de gestão para poder cuidar, para que não falte. Então, tem o farmacêutico líder, também, mas não existe uma diferença de categoria. Por exemplo, tem um farmacêutico que é responsável e tem um farmacêutico que não é responsável, mas todos são da mesma graduação. Exatamente.
Gente, isso é complicado, porque você delegar uma função acima, sendo o mesmo patamar, é um pouco complicado. É sempre um Mas eu pouco acredito complicado, que sim. seja combinado antes. Tudo que é combinado não sai caro. Querendo ou não, dentro da área da farmácia, ela sempre vai atuar como dentro de uma equipe multidisciplinar. E lá, nesse momento da equipe multidisciplinar, não existe menor ou maior. Existe todos se alinhando para que aquele paciente receba o melhor cuidado. Então, o farmacêutico atua diretamente dentro dessa equipe, sem ter essa distinção, digamos, menor ou maior. Dentro de uma reunião, todas essas vozes têm que ser ouvidas, porque senão cada área, cada paciente, cada profissional cuida de uma área do paciente. Se todas elas não estiverem alinhadas, não tem como o paciente ter o melhor tratamento. Então, a organização é feita não por hierarquia, e sim visando o bem comum do paciente. Exatamente. Perfeito, isso aí eu também não sabia. Existe uma hierarquia em todo lugar que ninguém entende. Sim. Vamos lá. Você falou que quer ir para âmbito hospitalar ou docência. Sim. Quando eu conversei com o professor Roberto, eu estou pegando todo o embasamento dele, que é o podcast que eu tive. Ele me falou que tinham 3 áreas. Análises, principalmente na análise clínica, alimentos e medicamentos. Essas 3 áreas de atuação. Você disse que alimentos e análises clínicas não quer ou para medicamento ou para docência. Exato. A docência, como ele falou, também batemos muito nessa martelo. Quando teve as contratações de novos docentes, eu me assustei com a área de farmácia. Porque tinha muito pós-doutor. Não era um, não era 2, eram uns 20, 30 pós-doutores em farmácia. Você disse que quer ir para o ramo de docência. Você quer realmente ir para a sala de aula, dar aula, ou você quer seguir o caminho acadêmico, o caminho de pesquisa? Eu não, vou ser bem sincera, eu gosto de pesquisa, cheguei a realizar pesquisa, mas pesquisa não é exatamente onde eu quero estar. Eu gosto de estar realmente ensinando e realmente formando outros farmacêuticos. Quer atuar na linha de frente, sala de aula mesmo. Isso. Você acha que, no seu contexto histórico, você acha que sem ter esse pós-doutor, ou sem ter o doutorado ou mestrado, ou esse aprofundamento, existe oportunidade? Atualmente no mercado, não. Por quê? Porque já tem muitos profissionais bem formados, pós-doc, exatamente. Então, na hora que você for para competir, querendo ou não, isso uma hora vai pesar na balança, mesmo você tendo outro currículo, outras habilidades, digamos assim. O pós-doc, o doutorado, ele pesa, querendo ou não. Então, eu sei que o meu caminho para chegar até a docência e para um dia, quem sabe, voltar da aula aqui, seria chegar pelo menos encaminhando para um doutorado. Pronto. Pessoal, entendam uma coisa. Eu, Vinícius Gonçalves, sou coordenador de ADS, eu não tenho mestrado e nem doutorado. Mas por que isso acontece? É um curso de tecnologia, é um curso jovem, não tem tantas pessoas obstinadas a quererem lecionar aula e fazer gestão de curso. Eu, desde cedo, desde sempre quis ser professor. E a vaga de coordenação me foi uma premiação pelo meu bom trabalho. Eu acredito que tenha sido isso. Mas, diferente disso, a vaga de farmácia parece já ser algo que já está muito bem amadurecido. Exatamente. O mercado já é muito concorrido. Um dia que, agora sobre perspectivas, antes de entrar na área institucional, sobre perspectivas, você acha que o sonho da docência, você consegue andar lado a lado com o âmbito hospitalar? Consegue, sim. Acredito que consegue, além de ter inspirações muito grandes, geralmente fazendo isso, começando pelo próprio professor Roberto, ele trabalha aqui como coordenador, ele é gestor em um hospital e entre várias outras formações dele. É uma máquina. Não conseguiríamos chegar nesse nível, mas, querendo ou não, para trazer para a docência, eu que já tive a experiência de até mesmo de lidar com alguns professores, quando você tem uma bagagem de trazer alguma prática, realmente uma vivência, fica até melhor para a docência. E hoje em dia, querendo ou não, a docência, ela dá para se organizar bem os horários para encaixar dentro de um outro emprego, como se assim possa assim dizer, entendeu? Então, para falar a verdade, eu acredito que a gente tem experiência. Atualmente eu tenho experiência em drogaria, futuramente uma experiência dentro do âmbito hospitalar. Para mim, depois trazer essa carga para a docência vai ser uma coisa maravilhosa. Vai adicionar muita coisa no meu conhecimento e no conhecimento dos alunos também. O conhecimento prático sempre é mais valioso que o conhecimento teórico. O conhecimento teórico basta ler um livro que você adquire. Tendo isso em mente, vou novamente voltar na pergunta capciosa. Só a experiência prática, longínqua, que você vai ter no âmbito hospitalar, ela é suficiente para subjugar
a experiência acadêmica de desenvolvimento e pesquisa de outras pessoas que também querem ser professores? Não. Você realmente tem que ir um pouquinho mais. Tem que ir um pouquinho mais, pelo menos um mestrado, para poder entrar na concorrência, ou você acha que a experiência, então 10 anos de experiência já é suficiente? Não, tem que ter no mínimo um mestrado para poder concorrer a uma vaga. Para poder tentar pisar. Isso. Pronto. Eu só queria saber se porque realmente o âmbito de farmácia, o âmbito de tecnologia é completamente diferente um do outro. Se não for pelo menos mestre, você não chega a ser nem um ajudante de um professor. Porque na minha área, existem poucos doutores e existem alguns mestres e poucos doutores. Uhum. E menos ainda alguns que querem atuar em docência. Por isso é mais facilitado, entendam, pessoal. Não é querendo, eu sou um coordenador que é só especialista e o cara é bom. Não, é porque é escassez de mercado. Entendam disso. A área de tecnologia tem escassez de mercado. A de farmácia, ao que parece, é o contrário. Já tem maturidade demais. Uma coisa bem interessante, só para te dar uma ideia do currículo. Eu, dentro daqui da faculdade, eu fui presidente do centro acadêmico, fui líder, fui diretora de pesquisa na liga acadêmica, tudo voltado para a da farmácia. Então, se fosse só por essa bagagem, dentro de outras formações, eu acredito, como eu já vi até mesmo uma mina de direito virar professora, com toda a bagagem que também eu teria. Mas, para mim poder vir tentar ter pelo menos alguma vaga aqui, precisaria do mínimo do mestrado. O mercado é cruel, às vezes. O mercado na área da saúde em si. Aí vem a pergunta que eu faço até para os meus alunos normalmente. Você entrou no curso de farmácia sabendo disso ou você descobriu ao entrar? Não, eu já entrei sabendo. Já entrei sabendo que na área da saúde, se um dia fosse querer dar um passo um pouco mais além do que os meus colegas, teria que ter um pouco mais de trabalho. Porque eu não sei se existe isso, é a visão, como eu disse, para o coordenador Roberto, é de muito tempo, e muda-se as perspectivas dos alunos devido a isso. Você acha que os alunos de farmácia, eles se frustram muito durante a sua graduação por entrar sem saber o que exatamente é o curso de farmácia? Eu acredito que sim, Então, tal que tem um pouco mais de desistência dentro do curso de farmácia. Eu já pude ver pessoalmente, ao longo dos anos que eu estive justamente à frente, e eu pude ver muita desistência. Porque eles entram pensando que, no curso da área da saúde, que não tem tanto trabalho, ou permita-me dizer, como enfermagem ou como isso. Não é uma linha de frente. Não é uma linha de frente, então vai ser mais tranquilo. Mas quando eles se deparam com a responsabilidade que é o curso de farmácia e com o que você tem que trilhar para poder chegar lá, tem um pouco mais de desistência. Então, você acha que a maioria entra sem saber ou a maioria entra sem saber e se descobre lá dentro? Você já entrou tendo norte, por isso já sabe os passos. Exatamente. Pessoal, entendam. Todo coordenador e até uma egressa do curso já informam isso a vocês. O quanto antes vocês tiverem a linha de carreira de vocês definida, mais fácil e mais precioso vai ser a formação de vocês. Chegar sem ter um norte a seguir sempre vai ser mais difícil, porque você perde tempo, perde conceito, perde conhecimento e perde contatos, que são muito importantes hoje em dia. Entendam isso. É uma coisa bem interessante. Como eu entrei primeiro na biomedicina, para ser biomédica, eu já perdi, querendo um pouco mais de tempo. Quando eu entrei como se fosse no 5º período, migrando nas matérias, eu já perdi tempo que seria muito necessário para mim fazer uma iniciação científica. Um alinhamento. Alinhamento para justamente caminhar melhor no mestrado. Isso é uma coisa que eu sempre falei muito com os alunos nas oportunidades que eu tinha, justamente digo, olha, pensem bem o que vocês querem ser à frente, ou pelo menos tentem experimentar, fazer um artigo científico, uma iniciação científica, porque quando chegar mais lá na frente, que você for vir acordar para poder ver, eu quero isso, você já perdeu todo o tempo de ter construído seu currículo para poder disputar com o mercado. Pronto. Muito bom, parabéns. Não são muitos alunos que têm uma fala dessa, saiba disso. Tá de parabéns por isso. Vamos lá. Outra pergunta capciosa. Digo. Ter contatos é mais importante do que ter currículo ou ambos têm equivalência de valor? Eu queria ser muito sincera nisso. Ter contatos, pode ser sincera. Ter contatos atualmente está rendendo mais do que ter currículo, infelizmente. Não é algo que eu apoio. Mas, infelizmente, no mercado de trabalho em si, ter contatos está indo mais além do que ter currículo. Mas, indo para a área de docência, ter um currículo precisa realmente estar bem equiparado com um contato, digamos assim. Sim, aí vem a pergunta.
de todos os alunos, se de 1.000 alunos, 2 virarem professores porque querem, é uma coisa. A maioria não quer. Para o âmbito geral de aplicação, ou seja, aquelas áreas mais concorridas, ter indicação e ter currículo, você está me dizendo que ter indicação é mais importante. No âmbito da instituição, o Uninasal como instituição, você acha que ela facilita esse contato para criar essas amizades, esse networking para poder seguir a sua carreira? Ou a gente só dá produção acadêmica para vocês fazerem e tá aí? Crie o seu currículo e boa sorte. Não, aqui acredito, e isso eu realmente tenho no modo prático, que a Uninasal ela traz esse aspecto de contatos. Dentro do centro acadêmico, a gente realmente promoveu vários cursos, várias palestras, vários contatos para você fazer pontes, seja com o CRF, por exemplo, sempre tem a presença do CRF. A gente já teve presença da pessoal da Fórmula, a gente já pôde visitar lá. Então, esses âmbitos de ir para a prática, de ir conhecer pessoas, a gente teve muitos contatos, a gente conhece muitas pessoas, só não conhece quem realmente não se dedica. Mas a Uninasal, ela traz esses aspectos além da sala de aula que permite esses contatos. Por quê? Eu faço essa pergunta porque é o que muita gente fala, o famoso QI, é o que indica. Hoje em dia, pessoal, o cenário de Teresina gira muito no mercado do que indica. E a faculdade é importante por quê? Porque ela dá um networking suficiente, se você for um aluno dedicado e aplicado a conhecer empresas e o mercado como ele realmente é. Entenda, ter pessoas do seu lado que lhe ajudam a desenvolver sua carreira é tão importante quanto o currículo. E como a aluna mesmo acabou de falar, é até mais importante, principalmente na área de farmácia. Vamos dar continuidade nesse âmbito institucional. Durante a graduação de farmácia, como você fez, eu sempre vou bater na martelo que o Roberto me falou, que é Sim. alimentos, medicamentos e análises Sim. clínicas. Nesses 3 áreas, nenhuma faculdade atua nas 3 áreas com perfeição, maestria lá em cima. Dessas 3 áreas, você acha que a gente se destaca mais em quê? Nas 3 serão apresentadas, mas qual a gente se destaca mais, tem mais facilidade de acesso? Querendo ou não, a gente tem muitos professores que já trabalharam ou trabalham dentro da área da análises clínicas. Então, a possibilidade de experimentar, de ver, de realmente ter esse contato mais próximo seria com análises clínicas, querendo ou não. Para o que a faculdade realmente proporciona. Ela proporciona mais áreas para análises clínicas, mas, infelizmente, temos poucas escolhas de análises clínicas dos nossos alunos. Então, poucas escolhas dos alunos? De análises clínicas, quase todos vêm para ir só para a área da drogaria. Eu me surpreendi também. De medicamento, gente. Agora eu queria saber, por exemplo, eu sou muito amigo na instituição dos professores de medicina veterinária. E eu vejo toda uma preocupação entre eles. Vamos levar uma produtora do animal tal, na produtora do animal tal. E muito se constroem relacionamentos nessas visitações. E, claro que acontecem histórias maravilhosas de alunos fazendo, seja algo muito incrível, seja algo muito desastroso. Já aconteceu em alguma visita algo inesperado acontecer? Olha, Ou você fez alguma dessas? Nas que eu estava, não. A gente teve a oportunidade de visitar, se eu não me engano, foi a Fórmula. E a gente entrou dentro do laboratório onde eles manipulam medicamentos, né? Manipulam fórmulas, enfim. E lá a gente conseguiu seguir um passo a passo, mas sempre tem aquelas perguntas muito audaciosas dos alunos, com aquelas tentativas de dizer, ei, como é que eu vim trabalhar aqui? Meu Deus. Como é que eu faço? Aquela intrusão de quem está chegando e já quer entrar, eu quero ficar aqui. Quero ficar aqui. E era mais isso, mas não teve nada muito inusitado nesse sentido, não. Então, na visita da Fórmula, então, Fórmula é na área de medicamentos. Medicamento, manipulação de medicamentos. Manipulação de medicamento. Consegue me dizer algum evento que vocês participaram, um da área de medicamentos, que foi a da Fórmula, outro da área de alimentos e outro da área de análises clínicas que vocês fizeram? Bom, dentro da área de manipulação de medicamentos, como eu já disse, tem essa, né, da Fórmula, que a gente foi lá para conhecer como é a linha de produção, como é que é um laboratório, como é que é toda essa divisão, até mesmo da questão de gestão. A gente aprendeu tudo isso dentro de lá. Na área de alimentos, quando a gente tinha mais essa experiência, foi dentro da própria faculdade, em alguma linha de, tipo, chamar os alunos de ensino médio para poder ver alguns experimentos. Foi mais nesse sentido. E a gente ensinando para eles e mostrando que existe muito mais do que só medicamentos em farmácia. Exato. Na minha cabeça também era só medicamento. Eu também me surpreendi. A única área que eu não conhecia de farmácia era de alimentos. Eu me surpreendi.
E na área, a questão de hospitalar, algumas pessoas teve a oportunidade em si de estagiar dentro do HGV, por exemplo, e outros também tiveram a oportunidade de fazer visitas dentro do laboratório daqui. O laboratório institucional. Laboratório, não, de Teresina, do que realmente cedia laboratório de Teresina. Exatamente, sim. Tudo na área de análises clínicas, eu esqueci o nome dele agora. Mas é isso aí, teve essa oportunidade. Então teve uma oportunidade em cada, só que para sair mesmo, querendo ou não, a área de hospital, a área de medicamentos acaba sendo um pouco maior. A gente teve a oportunidade também de ir em drogarias. Sim. Né, para conhecer. A minha pergunta, você disse que trabalha hoje em dia em drogaria. Ele conta como estágio para a sua formação? Sim, a gente atualmente tem um estágio, tem que fazer um estágio em drogaria, que a faculdade nos permite sair das nossas portas e consegue essas oportunidades em drogaria, sem você precisar correr. A gente consegue estagiar em drogarias de rede grandes hoje, sim, pela própria faculdade. E também a questão de hospital. Aí o hospital, querendo ou não, é um pouco menor esse meio de a gente conseguir ir e vai sempre os melhores, né, para esse âmbito. Então, ela consegue sair um pouco mais. Então, hoje em dia é obrigatório estágio em manipulação, estágio em drogaria e estágio em análises clínicas hospitalares. É obrigatório esses três. É obrigatório os três. Você não sai da faculdade se você não cursar obrigatoriamente os três. Você não termina se não cursar os três. Não termina de jeito nenhum. Então a oportunidade é o que não falta. Você é obrigado. Você é obrigado a fazer. Pessoal, então não tem o que fazer. Se o aluno não se destaca tendo tanta opção... Se ele não faz os contatos que ele precisa... É porque ele realmente nem tentou. Exatamente. Na minha época, meu amigo, eu tinha que correr no meio da rua procurar alguém que é meu estagiário. Eu não acho. Alguém quer me escravizar? Exato. Que é isso, pô. Tudo bem. Dando continuidade, você disse que é aí na área de docência. Você sempre quis ir para a área de docência ou você se encantou durante a formação? Durante a formação. Quem foi esse estopim? Mande um abraço para esse professor que fez esse milagre. Minha professora Lígia Meirelles e minha professora Tarciana. Elas duas são duas professoras, tipo assim, que foram fenomenais. Eu tive vários outros, Charles, o Janielson, mas a Lígia e a Tarciana foram realmente aqueles que os olhinhos brilharam. A professora Lígia, por exemplo, é uma das minhas maiores inspirações. Ela dá aula de uma forma que você... Rapaz, eu sou muito burra e depois eu fico muito inteligente. Então é algo que, tipo, eles sempre passaram também com muito amor. Essa questão do amor pela profissão. Então fez com que eu quisesse também não só aprender isso, ter esse amor, como querer passar para outras pessoas. Incrível, parabéns para as professoras, que eu ainda não consegui fazer isso. Agora, por exemplo, pode ser sincero, uma crítica que você pode fazer caso queira. Temos muitos professores muito gabaritados curricularmente. Aí vem a pergunta, você acha que o nível do aluno mediano e do aluno muito bom é muito díspare? O conhecimento aprofundado, por que eu faço essa pergunta? Tem professores doutores muito bem preparados curricularmente que ele dá uma aula técnica tão avançada que o aluno médio não consegue acompanhar e fica aquela situação. Professor, o que o senhor está dizendo deve ser muito legal, mas eu não estou entendendo nada. Já aconteceu da Nassau ter um professor assim? Sim, mas eu acredito que, querendo ou não, tem um pouco do professor de conseguir aplicar de uma forma que o aluno entenda melhor e tem também a dificuldade própria da matéria. Querendo ou não, matérias como química medicinal, química analítica, que é uma matéria que exige um pouco mais de matemática do que ciência. O que vocês têm contra matemática? Desculpa, é porque quem escolhe saúde não está pensando muito em matemática, né? Gente do céu. Então, a química analítica, a química medicinal, atualmente, elas pesam muito aqui. E, querendo ou não, tem um pouco da deficiência de, tipo, não compreender tão bem aquele mágica que o professor está tentando ensinar. Por mais que, querendo ou não, às vezes eles tentem bem. Mas tem essa dificuldade, porque a linguagem é muito discrepante, entendeu? Da área. E, geralmente, os professores que dão aula dessas duas matérias, eles são muito inteligentes em... Aí sai um pouco da curva que o aluno médio não consegue entender. Exatamente. Porque para dar aula disso, precisa ser muito inteligente. Aí as últimas perguntas institucionais que eu gosto de fazer. Hoje em dia, os meus cursos de tecnologia, de engenharia e de matemática e física, como você mesmo falou, são os que formam menos. Não que não tenham procura, mas é o que tem baixo índice de formação. Uma turma de 100 forma 5, 6.
Farmácia entra nesse âmbito porque, na minha opinião, claro, você pode me corrigir, farmácia também mexe muito com matemática, pois é miligrama disso, muita coisa muito pequena, principalmente. E tudo que lida com algo muito pequeno, muito grande, a matemática se torna um pouco mais complicada. Você acha que devido a essa dificuldade, tanto dos estágios que são obrigatórios para você se formar, quanto a matemática que pode ser precisa, mesmo assim ainda tem um alto índice de formação? Sim, por incrível que pareça, sim. Não posso assim dizer, não realmente porque o aluno entende tudo isso, querendo ou não, que nem todos entendem tudo isso, mas porque a maioria deles não estão muito ligados a isso. Eles aprendem o suficiente para se formar, porque a maioria deles querem muito ir para drogarias, que é um âmbito que precisa menos. Ainda precisa de matemática, mas precisa menos. E eles conseguiriam contornar essa matemática com uma calculadora. Justo, a calculadora já é suficiente. Então, mas é mais por isso, entendeu? Porque tem muito âmbito hoje em dia de drogaria. Por isso que eles conseguem ter realmente essa aceitação e conseguem se sair disso. Pronto. Né? Agora, novamente, leiguice da minha parte, também o Roberto não soube responder na época, porque já somos formados há muito tempo. Estamos longe da entrada no mercado do trabalho, que é o desafio para o jovem que acabou de se formar. Esse é o maior desafio. Você sai da graduação e entra no mercado de trabalho. E agora, o que é que eu faço? A pergunta é, você acha que o mercado de farmácia está saturado de pessoas que já têm muito tempo de profissão e não quer parar com a profissão? Ou, se você se destaca, tem vaga para você? Depende de qual área. Depende de uma das 3 áreas. Por exemplo, me diga por cima as 3 áreas, o que é que você acha? Olha, tipo, dentro do âmbito hospitalar, depois que entra, dificilmente alguém sai. Realmente vai só maturando e acumulando. Isso, aquele cidadão de 70 anos de idade ainda está lá atuando. Exatamente. Na área de drogaria, não. Por incrível que pareça, eles estão sempre, né, saindo, entrando. Mas eu ainda considero o mercado de trabalho bem cruel com relação às pessoas novas que se formaram. Porque a menos que você tenha realmente aquele contato do contato que ele coloque sem olhar muita coisa, é muito difícil, porque todos eles exigem pelo menos 6 meses de experiência como farmacêutico, mas como teria 6 meses de experiência como farmacêutico se eu nem me formei? Nunca... O estágio não conta como experiência? Por incrível que pareça, não. Dentro, hoje em dia, das redes, não conta. Você pode até, tipo, a comparação, dentro do meu âmbito, mesmo eu tendo todo esse currículo, ainda é difícil uma vaga. Eles ainda pedem uma pós-graduação, ainda pedem uma especialidade. Calma aí que eu derreti. Só um segundo. Sim. Você faz o estágio para ter experiência. Uhum. Você termina o estágio e o seu estágio não conta como experiência de trabalho. Não. Eles nem olham o currículo se você não tiver uma pós-graduação em algo que eles pedem. Não, pós-graduação é formação. Eles não. Não conta como experiência de trabalho o estágio. Não conta. Não. Você tem que ter no mínimo 6 meses de experiência dentro de aquele âmbito que você está querendo concorrer. Vamos lá. Vou colocar a minha área de comparação e você me diz. Sim. Sou um aluno de programação, fiz um estágio na área tal. Esse estágio conta como experiência de trabalho. Na farmácia não conta. Não conta. Por quê? Também não vou saber lhe dizer. Porque, como eu te disse, o mercado está muito saturado de profissionais na área de farmácia. Realmente, por mais que existam muitas farmácias, o mercado ainda está saturado na área de farmácia. Então, para ele poder distinguir e separar, eles querem sempre algo mais. Mas se algo aí fica complicado. Porque você precisa entrar para ter o algo a mais, não? Ok. Não é brincadeira. A gente vai entrar num looping se a gente continuar falando sobre isso. Agora, já falamos na área de análises clínicas, já falamos na área de farmácia, de medicamentos, área de alimentos, que foi o seu curiosidade que você também não sabia. Como é que você acha que é a atuação de alguém que atua na área de alimentos? Atuação de algo, eu tive uma professora, né, querendo, ela foi um pouco para isso, para a questão da indústria. Mas a área de alimentos, pelo menos aqui no Piauí, ainda não é tão... Não é tão forte. Exatamente, não é tão forte, não é tão falada. Teria que sair daqui para ir para São Paulo, para alguns outros lugares, entendeu? Algum para o sul, e assim por diante, para poder entrar na área realmente de produção, na área alimentícia. Então não tem muito aqui, não tem quase nada aqui, para falar a verdade. Então é na atuação agropecuária, grande escala, aí o farmacêutico é necessário. Não é nem agropecuária, seria mais na questão onde tem uma indústrias grandes, porque uma comparação numa indústria para fazer uma coisa simples como salgadinho, como qualquer coisa engarrafada, precisa de atuação de farmacêutico.
E muitas dessas indústrias, querendo ou não, estão no sul. Então eles atuam em indústria e não em produção. Exatamente. A área do farmacêutico em alimentação, não que não possa atuar, mas é geralmente mais para indústria. Porque o que seria o farmacêutico atuar na área de alimentação? Toda aquela questão de valores nutricionais, o nutricionista vem e entra, só que o farmacêutico tem que atuar, tipo, tem a quantidade de conservante suficiente para não causar mal à saúde e para também não estragar aquela comida. Então, ela trabalha dentro da indústria fazendo esse controle de qualidade. Isso aí não entraria na parte... Não, análises clínicas não é não. Não, análises clínicas é realmente mais análises clínicas do paciente. Do ser humano. Porque, pode me corrigir, que eu acho que eu entendi errado o que o coordenador Roberto falou. Que a atuação do farmacêutico na área de alimentos, ele é voltado, eu achei que era na área de produção. Ele atuava junto com o zootecnista, por exemplo, para saber a quantidade de vitaminas e minerais dentro de uma manipulação de uma ração de produção bovina. Eu achava que era isso que o farmacêutico faz. Mas não, você está me dizendo que o farmacêutico atua na área de indústria, na área de produção do produto. Controle de qualidade. É na área de controle de qualidade, vigilância sanitária e essas coisas. Agora eu consegui entender. Realmente eu não entendi nada que o Roberto explicou. Tá vendo como ele fala difícil? Olha, é muito engraçado que o farmacêutico, ele pode atuar em muita coisa. Não que em algum momento ele não atue dentro de uma empresa grande, né? E que cuide com a questão dos alimentos, juntamente com o nutricionista, como eu te disse, de uma equipe multidisciplinar. Mas a área principal dele na alimentação é controle de qualidade, para ficar mais fácil. Controle de qualidade, pronto. Vamos de casa, que até para mim eu tava sem entender. Pronto. Digamos que você entrou na faculdade, já pegamos todas as partes, o que eu quero saber é sua perspectiva para o futuro e uma mensagem para os seus colegas que ainda estão no curso. O que você tem a dizer desses alunos que estão entrando na instituição e o que você espera para o seu futuro nesse âmbito de farmácia e docência? Como é que você se planeja? Claro, não precisa entrar em âmbito pessoal, só o que você sentir à vontade para falar. Eu realmente estou tentando pós-graduações e tentando adquirir a experiência de alguma forma para que em algum momento eu possa estar atuando dentro de um hospital, seja pelo concurso, ou seja pelo privado. É algo que eu realmente estou planejando, dando passo a passo, fazendo o que é necessário para alcançar isso. E a longo prazo estudando, porque para entrar dentro da docência, querendo ou não, ainda precisa passar para um mestrado. Sim. Então o âmbito da docência vai levar um pouco mais de tempo para se entrar, né? Para mim poder realmente estar atuando. Mas o que eu poderia dizer para os alunos em si que estão entrando, realmente se dedique, se aprofunde. Não sei qual área quero seguir. Se aprofunde, vá atrás, pergunte, faça além do que a sala de aula pede. Realmente, converse com o professor, pelo menos aqui na Uninasal a gente realmente tem muito esse acesso aos professores. Se você quiser ficar conversando horas com eles sobre algum assunto, algo que está saindo de notícia, que realmente vai impactar a área, eles conversam. Eles dão esse acesso, eles mandam um artigo para você estudar, eles fazem muito além do que o âmbito de sala de aula. Então, pegue os professores e realmente sugue o máximo possível de conhecimento deles e comece a construir. Mesmo que, eu não sei se eu quero seguir para uma área de docência, não sei se eu quero seguir para a área de pesquisa, não sei se eu quero ir tão longe, posso querer só ir para a drogaria. Mas é melhor você ter um ótimo currículo, você tentar ir em diversas áreas enquanto está no âmbito acadêmico, e não precisar lá na frente do que você não ter nada quando você chegar até o final. Então, é isso que eu diria. Procure realmente absorver o máximo de conhecimento dos seus professores e se dedicar ao máximo em construir uma carreira enquanto está dentro do centro acadêmico. Parabéns, excelente mensagem. Vamos lá, últimas perguntas para a gente poder finalizar, principalmente porque eu sempre vou puxar um gancho para a minha área, na área de tecnologia, porque todas as áreas atuam também com o âmbito da tecnologia. Com o advento da inteligência artificial, porque lembrando, você entrou no curso pós-pandemia, não foi? Você migrou de biomedicina para farmácia na pós-pandemia. No pós-pandemia já estava iniciando o processo de inteligência artificial, mas não era algo muito abrangente, não era ninguém sabia, não é que ninguém sabia. A grande maioria das pessoas não conhecia o famoso ChatGPT. Sim. Hoje em dia, qualquer pessoa conhece o ChatGPT. Você acha que no decorrer do curso de formação, houve uma mudança advindo dessas inteligências artificiais para bem, para mal, ou ficou mais fácil ou ficou mais difícil a introdução dessas tecnologias? Olha, se você souber utilizar bem essas ferramentas, elas vão mais ajudar do que atrapalhar. Essa é bem a questão, é saber como utilizar.
dentro da área de farmácia, querendo ou não, a gente não pode confiar só em inteligência artificial, porque, querendo ou não, a gente tem que ir muito por análise clínica daquilo. E a inteligência artificial, ela é rasa ainda, por menos por enquanto, quanto a isso. Tipo, se você for querer uns dados clínicos de um estudo para aquilo ali, mesmo que você tente procurar pela inteligência artificial, você não tem tanto acesso a isso. Eles realmente vão pesquisar um pouquinho mais, eles mandam. Então, não dá para confiar 100%. Como ainda não dá para confiar 100% dentro disso, ainda precisa ter muito cuidado. Mas se o aluno utilizar, por exemplo, para coisas boas, para lhe dar um norte em algumas coisas, eles podem ter uma ferramenta muito boa. Com comparação, dentro do âmbito de artigos científicos, por exemplo, se botar ele para corrigir um texto que já criado, já realmente, só aquela revisão, ele ajuda muito, entendeu? Alguns professores, querendo ou não, eles já até indicam ferramentas de inteligência artificial para poder ajustar uma formatação, para poder, entendeu? Para você ter esse cuidado em entregar algo mais bonito, sim, mais robusto, entendeu? Ele tem várias ferramentas de como você procurar. Então, a inteligência artificial veio para ajudar, ainda consegue ajudar muito em farmácia, só que se você não tomar cuidado, você realmente pode acabar ficando só naquele raso de querer usar só a inteligência artificial. Essa é a pergunta que normalmente tem. A área da saúde, ela abrange muito mais além do que só o conteúdo. Exatamente. Tem também o aspecto humano. E a farmácia, eu tenho muita preocupação, por ser também minha área, da área de saúde, atuando muito com essas inteligências artificiais. Porque perde-se o lado humano da coisa e vira apenas o lado clínico. Que, claro, quem sofre mais perante tudo isso, eu acredito ser a área de farmácia, que é a área de linha de frente, principalmente de cuidado. E, gente, eu me assusto. Então, você acha que ainda não é o suficiente utilizar a inteligência artificial para tudo? E você falou muito bem, é apenas uma ferramenta. Não é uma muleta, pessoal, é apenas uma ferramenta. Bem, muitíssimo obrigado por sua participação. Vou dar um tempozinho para você mandar um beijo, um abraço, para quem você quiser, fique à vontade. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? A oportunidade do professor Roberto, que me convidou para vir aqui, que fez essa ponte, né, para a gente poder estar aqui hoje. Quero também agradecer por todo o cuidado e atenção que eu tive, tanto dos meus professores enquanto eu estava aqui, tudo que realmente eu sou hoje profissionalmente, todas as habilidades que eu adquiri, vem muito dos meus professores, em carinho pelo professor Roberto, que realmente sempre ajudou muito nesses passos. E agradecer também a todos e mandar um abraço, né, para todos os meus amigos, que eu estou com muita saudade, para minha família, para o meu esposo que está ali me acompanhando. E é isso. Pois, mande um abraço aos meus professores que abriram o seu brilho para a docência, que me impressionou. Obrigada, meus professores, professora Lídia, professora Tassiana, professor Charlie, professor Janielson. Muito obrigada a todos. Pronto. Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima.